Bem-vindos ao canal B Compartilha. Hoje vamos compartilhar uma história em forma de diálogo. Uma história que foi escrita já faz muito tempo, mas até hoje ainda se faz sentir nas nossas vidas, ainda reflete a nossa realidade, a realidade do mundo. Então, primeiro, te coloques num pensamento, numa imaginação de uma caverna, da existência de uma caverna. E que nessa caverna existem pessoas que nunca se comunicaram com outras pessoas fora da caverna, não é? Desde que nasceram estão lá e para piorar, essas pessoas estão acorrentadas. Então imagine esta, mais ou menos, vamos lá ter como ponto de partida essa parte, não é? Então, são pessoas que desde que nasceram estão lá, acorrentadas. Essa história foi escrita por Platão. E essa história ele deu o nome de Alegoria da Caverna, ou então o mito da caverna, não é? Então nós vamos ter que acompanhar um pouco. Eu vou contar essa história que ele escreveu e vamos abrir aqui o diálogo. E aquele que podemos começar a conversar até já enviando o seu comentário depois de terminar toda a história. Então vamos à história. Eu já teria dito que o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, é a mesma coisa, é um texto escrito em forma de diálogo por Platão. E Platão é considerado um dos maiores filósofos clássicos, não é? Um dos maiores filósofos clássicos. E presume-se que ele terá vivido entre os anos 427 a 347 a.C. E é sabido também que foi discípulo de Sócrates. O seu nome não era Platão. Claro que nós ficamos a conhecer o nome Platão, mas o seu nome verdadeiro não era Platão, mas sim Aristóteles. E esse nome foi dado a Platão, mas que não era Platão, era Aristóteles, mas foi dado o nome de Platão por causa do seu porte físico, não é? Já que o nome Platão significa ombros largos. Então, a sua estrutura física, ele era forte, era robusto, acabou sendo apelidado por Platão. E nós o conhecemos assim até hoje. O conhecemos de Platão. Quantas obras não vamos aqui esgotar, mas podemos citar algumas. A República, que é uma das obras muito bem conhecidas. O Banquete, a Apologia de Sócrates e tantas outras, como eu disse. É difícil trazer todas as obras de Sócrates. Mas das que mencionei, vamos tomar a República, não é? Vamos tomar a República, não é? Que é o livro em apreço, não é? Mas concretamente dentro deste livro vamos abrir o livro 7º. Por que vamos abrir o livro 7º? Porque estamos a abrir o livro do livro. Não é? É que este livro, esta obra, a República, foi escrita em forma de diálogos, não é? E esses diálogos são divididos em livros. Então, o livro Alegoria da Caverna, ou o Mito da Caverna, é o livro 7º da obra A República. Então, já perceberam por que digo vamos abrir o livro 7º, não é? Devemos perceber que o Mito da Caverna, ou a Alegoria da Caverna, como diz o próprio nome, mito, é uma metáfora idealizada por Platão. E que no meio desta metáfora, ele vai esboçar uma conversa entre o seu mestre Sócrates e um jovem aprendiz de nome Glauco. Então, vamos para a caverna. Então, Sócrates primeiro vai pedir a Glauco. Isto é uma história, não é? Que Platão idealiza em forma de diálogo. Então, ele diz que Sócrates pediu a Glauco que imaginasse uma situação hipotética, né?
em que várias pessoas, desde que nasceram ou desde a sua infância, são mantidos acorrentados no fundo de uma caverna bem escura e subterrânea. Naquele lugar, eles não conseguem se mover porque estão acorrentados e que as correntes mantêm aquelas pessoas imobilizadas. À frente dessas pessoas existe uma parede onde são projetadas as sombras de figuras. Essas sombras representam seres, representam animais, representam outros elementos que estão fora da caverna. Virados de costas, esses mesmos homens que se encontram na caverna, eles viram de costas para a entrada da caverna. Então aí eles veem apenas o seu fundo, ou seja, o fundo da caverna. Atrás deles há uma parede pequena, onde uma fogueira permanece acesa. Do lado de fora da caverna, passam homens, fazendo gestos, outros cantando, passam animais, passam tantos outros seres. Ao passarem por ali, naquele fundo que tem um buraco lá, não é? Formam sombras, que essas sombras, por sua vez, são projetadas na parede situada à frente dos prisioneiros. Então, as sombras refletidas na parede e o eco dos cânticos vindo dos homens de fora constituem o mundo real daqueles prisioneiros, uma vez que eles nunca de lá saíram. Aliás, também devemos saber e lembrar que estão acorrentados. Então, eles dali nunca saíram. Vamos criar uma hipótese, segundo Platão. Criamos uma hipótese de um homem ganhar a liberdade, não é? E este homem, ao circular no meio da caverna, ele vai se dar de cara com uma saída, não é? Com uma saída, que é aquela saída que deixava entrar um pouco também de luz para dentro da caverna. Então ele se dá de cara com aquela saída. E essa saída lhe leva, claramente, para fora da caverna. Só que ele, ao chegar fora da caverna, vamos colocar esta hipótese de ele ser forçado a olhar para o sol. Ser forçado a olhar para os objetos que faziam as sombras dentro da caverna. Na verdade, o que iria acontecer é que a luz iria ferir os seus olhos. E ele mal conseguiria ver tais objetos, não é? Por quê? Porque trata-se de uma nova realidade. Trata-se de um novo conhecimento, ok? Quer dizer que os órgãos dos sentidos dele estavam limitados à caverna. E aqueles órgãos dos sentidos só podiam contemplar aquilo que está na caverna. É por isso que a realidade para ele era aquela. É por isso que ele depois já tem dificuldade de contemplar coisas que estão fora da caverna, não é? Porque ele já está aqui diante de um novo conhecimento, está diante de uma nova realidade. Ora, se este mesmo Senhor for dito que o presente que ele está a contemplar naquele momento é o real, é o mundo real, e que as imagens que ele via dentro da caverna não passavam de uma mera projeção desta realidade fora da caverna, na verdade é que ele não iria concordar. Em nenhum momento ele iria acreditar, porque para ele a verdade era aquela que estava dentro da caverna. Portanto, na verdade ele teria que acostumar-se com a luz primeiro. Ele devia acostumar-se com a nova realidade, só que de forma gradual. Para quê? Para conseguir observar toda a natureza e todo o vasto mundo que está fora da caverna. Depois de contemplar o mundo real, queremos acreditar que o primeiro impulso do homem liberto seria de voltar para a caverna. Vejam que ele já consegue ver tudo quanto está fora da caverna. Mas o primeiro impulso seria de voltar para a caverna, levando consigo a boa nova do mundo real. Ou seja, a ideia dele seria de libertar os seus companheiros, que estão onde? Dentro da caverna.
Platão diz que há uma possibilidade deste homem ser morto, este homem que vem de fora. Há uma possibilidade de ser morto pelos colegas que estão dentro da caverna, não é? Por quê? Porque esses colegas iriam o julgar como louco. Porque ele, vindo da luz, mais uma vez teria dificuldade de enfrentar a escuridão, já desta vez. E isso, de uma ou de outra forma, ele iria influenciar no comportamento e consequentemente, no descrédito das suas palavras. Agora, vamos tentar ver as possíveis interpretações desta alegoria da caverna para a vida real. Vamos convidar Karl Marx. Karl Marx diz que as ideias e o conhecimento dependem das circunstâncias histórico-sociais do sujeito. O que é que isto significa? Significa que Karl Marx acredita que o conhecimento que aqueles homens tinham na caverna era condicionado pelas circunstâncias em que eles se encontravam. Ora, esta é a minha interpretação, acho que eles não teriam até culpa nenhuma se não tivessem tido esta sorte de ter um homem que saiu e volta com o intuito de os salvar. Quer dizer, tinha o intuito de lhes tirar da ignorância. Mas eles pareceram mais felizes estando na ignorância, estando na escuridão, estando na caverna, não é? Quer dizer, e esta ignorância, a caverna, era influenciada pelos órgãos dos sentidos, não é? Porque os órgãos dos sentidos, para eles, é que determinava aquele mundo real. É tudo quanto eles contemplavam através dos seus órgãos dos sentidos. Então, de uma ou outra forma, são culpados porque não quiseram, talvez, dar ouvido ao homem que saiu, não é? Mas talvez porque também eles creem que a única realidade é aquela. Vamos lá considerar cada aspecto, cada elemento que faz parte dessa história, cada elemento que faz parte desta alegoria, não é? Vamos lá tentar decifrar, trocar em 500, trazer o significado cada elemento. O que seria a caverna? A caverna, primeiro. A caverna seria o nosso mundo interior. Seriam as nossas limitações. Seria a nossa incapacidade de fazer algo diferente. Quer dizer, a caverna seria a nossa zona de conforto. É o significado da caverna. Os homens acorrentados, o que seriam? Os homens acorrentados seriam aquelas pessoas que vivem numa escravidão inconsciente. Esses são os homens acorrentados. E as sombras? As sombras que eram projetadas, aquelas sombras lá dentro da caverna, não é? O que seriam? Qual é o significado das sombras? As sombras são aquelas crenças em que nós, humanos, estamos presos. Ora, para estas pessoas, para aquelas pessoas que estavam lá, dentro da caverna, aquelas sombras eram o verdadeiro mundo. É o mundo material. É o mundo material. Você não iria conseguir convencer aqueles indivíduos que existe um mundo diferente daquilo que eles viam lá. Que existe um mundo diferente daquelas sombras, que para eles era a realidade. Seria diferente, seria difícil. E os seres, ou então os homens, fora da caverna, o que seria? Aqui é que nós devemos prestar um pouco de atenção. Vamos entrar até um pouco na política, né? O que seriam aqueles homens que passavam lá? Esses são os que manipulam os prisioneiros. Estão a ver quando um tipo passa da caverna? Depois, quando ele passa, a sua sombra reflete-se lá dentro. E aqueles que estão lá dentro dançam, batem palmas e pensam que o mundo real é aquilo. São aqueles que acreditam que com a permanência dos prisioneiros na caverna, eles tiram algum benefício. E é por isso mesmo, quanto mais passam perto da caverna, mais entretenimento criam e mais cresce o desejo de se ficar na caverna, assistindo aquelas imagens. Estás a imaginar você na política? Aqui na política. É o que acontece. O medo que os homens do mundo real têm é de ver os prisioneiros livres.
pois estes, quando forem livres, irão gozar dos mesmos privilégios. É o que acontece, senhores, na política. É o que acontece na política. É o que acontece na política. Então, enquanto os políticos vão criando uma sombra, e você, quando assiste à sombra dos políticos, acha que aquilo é tudo, é o meu mundo real, e eles fazem de tudo para criarem mais sombras, ok? E você, quanto mais sombras eles criam, mais filme você assiste e mais crença cresce em si. Então você acaba acreditando naquilo. Este é o meu mundo real e não existe outro senão este. Mas para não andarmos aí a perdermos os políticos, vamos lá prosseguir. E o sol? O sol. O sol é uma luz intensa. É uma luz difícil de ser encarada, mas necessária para conhecermos a verdade. É uma intensa luz, difícil de ser encarada para chegarmos ao conhecimento verdadeiro. O alcance deste conhecimento, como é uma luz que pica, que fere a vista, deve ser contemplada de forma gradual. Não é? Deve ser contemplado de forma gradual. Dói, claro. Fere, está claro. Até doloroso, sim. Mas olha, a sua posse é que vai maravilhar a vida do seu dono. Então, há muitos obstáculos para enfrentar ao longo do processo da aquisição do conhecimento. Mas com entrega, com empenho, com paciência, com abnegação, tudo é possível. Tudo é possível. O homem que volta à caverna, então, por fim, o homem que volta à caverna, este vai simbolizar a quebra da ignorância. Este é o portador do bem. É aquele que experimentou tanto a prisão, tanto a liberdade. Ele experimentou o mundo fictício e o mundo real. Ele não quis usufruir do bem e do bom do mundo real, sabendo que deixou seus irmãos na caverna. É por essa razão que ele volta, mesmo sabendo dos riscos que ele podia correr, mas ele volta. Ele está preocupado em salvar os seus irmãos. Quer dizer, o objetivo é mesmo de trazer seus irmãos para contemplar o mundo real, erradicando destes senhores, destes irmãos, a crença segundo a qual viver acorrentado e no escuro é tudo que eles têm para o resto das suas vidas. Eu pergunto agora, qual é a interpretação que você faz a partir deste mito da caverna? Eu hei de ver aqui nos comentários. Eu quero ver o que que você pode fazer com este mito da caverna. Como é que você pode explorar este mito da caverna? Comenta aqui embaixo e vamos ver o mundo real, e não aquele que os outros querem que a gente viva. Nós não devemos aceitar que as pessoas passem da caverna e nós continuarmos a crer nas suas imagens refletidas. Não. Nós devemos desfazer as algemas. Nós devemos ganhar a liberdade. Nós devemos contemplar o mundo real com os nossos próprios olhos. Ainda que venham a doer, esses terão que se acomodar, pois é para o bem maior. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo. Dê um like, compartilhe o vídeo, comente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. E muito obrigado, até a próxima.